Mano, o Lingard foi anunciado no Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. Cinema é a palavra que resume o anúncio oficial de Jesse Lingard no Corinthians. Eu acho que sobrou até provocação pro Remo, tá? Ou não, porque o Remo faz parte aqui do nosso escudo. Mas vamos ver, mano. Dá uma atenção. Cada detalhe dessa apresentação. Bora ver. Criançada aqui. Um dia eu vou jogar aqui. Tá viajando, mano? Você joga bola pra fora. A Isa, pra quem não sabe, é a menina da mochila, né? A menininha da mochila do Memphis. Aqui não. Não, vamos invadir. É ele? O senhorinho do pé de... Peraí. Mano, tinha que ter, né, velho? Pô, cara, é genial essa ideia de colocar o Mini Crack Neto, né? Seguimos. Pato, toca a bola, meu irmão! Bora jogar. Cinema. Fish and chips? Sim. Dogão. Obrigado. Do reino à favela. Vocês viram que eles colocaram os remos ali, né? Que faz parte do nosso escudo também, mas uma mensagem subliminar aí, pra quem pegou no ar. O Lingard tava sendo especulado pra jogar no Remo, né, cara? Acho que só o Remo queria ele, não sei se ele queria o Remo. E o homem já deu um recadinho pra Fiel, hein? Fala, Fiel, aqui Jesse Lingard. Vai, Corinthians! Welcome to favela, bro! E aí o jornalista dando detalhes de como foi na Coreia. Really, they made a lot of mistakes on the field defensively, and I think this frustrated him. I'm not sure what his relationship was like with the manager. He made some bizarre comments about Lingard not getting stuck in at the beginning of his first season that went kind of global. Lots of media outlets around the world had picked up on these quotes. But the manager's been under pressure. He sold some important players, some club legends like Ki Sung-yong, and after finishing 4th in his first year, they finished 6th last year. So the manager is under pressure, and I think this has perhaps detracted from Lingard's time with the club. He's probably not seen as being quite as successful when really he has been very good. Corinthian fans, well, I think they can expect someone who can still play, even at 33 and after playing in K-League for 2 years. He has real quality on the ball, very good vision, and he has quality in the box, and he's someone who has a real bright personality and someone who will definitely embrace the culture there. Porque eu considero o time titular do Corinthians muito bom, mas eu acho que sofre demais quando perde algumas peças. Talvez o cara que não tenha um substituto nem à altura e nem próximo, nem que ajude, seja o Yuri. E por isso que o Corinthians está sofrendo tanto sem ele agora. Mas o Lingard, mano, pelos moldes que foi, tô com o Beckler, é um salário ok nos padrões de jogador de futebol no Brasil. Essa é a realidade. O seu salário aqui, eu não falei ele nada, é alto. irmão. Eu não falei nos nada, padrões irmão. apresentador. Eu só acho que essa galera tá ganhando muito. O seu salário é alto nos valores apresentador, narrador, enfim. Mas para jogador de futebol, o seu salário é baixo. O do Lingard é ok para um jogador de futebol nos padrões nível Brasil e com cara, da maneira que... Por que o Lingard escolheu o Corinthians? Um jogador que anos atrás era titular absoluto da Inglaterra em uma Copa do Mundo, chegando inclusive até a semifinal. Um jogador que por anos foi o brilho do Manchester United. Titular, talentoso, herói do título da FA Cup, e a verdade é que Jesse Lingard era a definição de alegria contagiante. Até que chegou um dia, pouco antes da pandemia, que toda aquela alegria foi embora. O Lingard adoeceu mentalmente. A mãe com depressão, o peso de cuidar dos irmãos, as más atuações gerando críticas atrás de críticas. E o Lingard, pela primeira vez na vida, ficou sem direção. No United nunca mais se encontrou, não conseguiu mais ser ele mesmo. Empréstimos vieram e no West Ham vimos um lampejo daquele menino alegre e talentoso, mas não durou muito. Então a pergunta não deve ser o porquê o Lingard escolheu o Corinthians. Porque isso é óbvio. Aquele menino perdido voltou a encontrar sua felicidade quando saiu do seu continente. Nos últimos 2 anos, o Lingard jogou no Seul da Coreia do Sul, onde conseguiu finalmente ter
deu uma sequência. Com a faixa de capitão, voltou a sorrir, e dentro de campo voltou a destruir. Temporada passada foram 20 participações em gols. Então fica claro que o Lingard escolheu o Corinthians porque se sente pronto para um desafio maior, porque ele quer viver aquela felicidade diante de uma torcida completamente apaixonada. O Lingard escolheu o Corinthians porque ele se reapaixonou pelo futebol. Então, desde o início desse vídeo, a verdadeira pergunta que eu deveria ter feito é: por que o Corinthians escolheu o Lingard? E a resposta para isso vem na essência do clube. Uma torcida tão fiel que enquanto a bola estiver rolando, apoia o time independente do resultado. O Corinthians respira paixão, respira loucura e diria que acima de tudo respira lealdade. Então, enquanto o mundo todo olha pro Lingard como um flop em fim de carreira, um fracasso superestimado, o Corinthians olhou para aquele menino alegre que encantava a Europa e decidiu acreditar. O Corinthians decidiu apoiar o Cara, e se ele conseguir jogar, pelo menos como ele jogou no West Ham, né? Acho que foi em 2021, ele destrói aqui no futebol brasileiro. Lingard porque sabe que no fim é disso que ele precisa. O talento sempre foi indiscutível, a qualidade sempre foi indiscutível. E se tiver em um ambiente que verdadeiramente apoia ele, o Lingard pode fazer um estrago absurdo. Eu vi muita gente criticando a chegada do Jesse Lingard no Corinthians, mas eu particularmente gostei muito dessa contratação. Primeiro tem o fator extra-campo, estamos falando de um jogador com fama mundial, ex-Manchester United e ex-seleção inglesa. Só isso já aumenta a visibilidade, o marketing e o peso internacional do clube, que é uma coisa que o Corinthians sempre valorizou. Segundo, o custo-benefício. Se os valores divulgados estiverem corretos, o salário do Lingard gira em torno de 100 mil euros, que dá mais ou menos 600 mil reais por mês. E detalhe, ele vem de graça, ele tava sem clube, ele vem sem taxa de transferência, ou seja, só vamos pagar o salário dele. E para um clube que já pagou 1 milhão mensalmente pro Félix Torres, esse valor que o Lingard pediu é quase nada. Ou seja, ele chega praticamente de graça, recebendo pouco para um atleta desse nível e currículo. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, a profundidade do elenco. O Corinthians vai disputar 3 campeonatos esse ano: a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ou seja, precisamos de elenco. E o grande problema do Corinthians hoje é justamente quando os titulares não estão disponíveis. O time principal é muito forte, mas a queda de rendimento contra algum reserva nesse time titular ainda existe, por mais que ano passado estava pior, e esse ano com excelentes contratações melhoramos um pouco essa situação. Apesar das ótimas contratações como Caio... Cara, agora já tem mais opções pro Dorival Júnior, né? Então realmente aí foi uma melhora, saiu muitos jogadores. Saiu o Félix Torres, saiu o Kaká, saiu o Thales Magno. Então, deu uma melhora, sim, considerável no banco de reservas. César, Matheus Pereira, Alan e o próprio Gabriel Paulista, que foi uma ótima contratação. O Corinthians ainda precisa de reforços. Também temos os ótimos jogadores da nossa base, como o André, o Breno Bidon, que são, sim, ótimos jogadores, mas eles ainda não estão 100% moldados e consolidados no futebol. E a chegada do Lingard entra exatamente nessa lógica. Não é uma contratação que chega para ser necessariamente o salvador do time, mas ele chega, sim, para elevar o nível das opções ofensivas no Corinthians, que é uma coisa que a gente precisa e muito. Então, Lingard, vem ser feliz no Coringão, espero que você jogue demais aqui e estenda o contrato até ano que vem, porque eu acredito que você vai render sim e é uma baita contratação. Vai, Corinthians! Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Lingard no Corinthians, ele que foi anunciado hoje pelo Corinthians, e eu acredito que se ele conseguir retomar aquele futebol que ele apresentou no Manchester United no começo da carreira ali, que chegou até a seleção inglesa, chegou a disputar uma Copa do Mundo, a de 2018, ele jogou muito bem no West Ham em 2021 também. Se ele conseguir apresentar esse futebol, ele tem tudo para destruir aqui no futebol brasileiro. Disseram aí que ele jogou bem na Coreia e ele fez cerca de 40 jogos na última temporada, então acho que o condicionamento físico dele está bom. Eu acredito que no começo ele comece jogando ali, não jogando, né, sendo banco, mas no futuro aí vai sendo escalado pelo Dorival Júnior e tem tudo até para ser titular, né? Mas comentem sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!